dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Uma senhora rezava todo dia pra sua estátua do Buda, mas nunca era respondida. Por 4 anos, religiosamente, todos os dias ela rezava pra estátua. Até que um dia, uma amiga foi na sua casa e percebeu que a estátua do Buda era, na verdade, o Shrek. Ela rezou 4 anos pra uma estátua do Shrek. Essa menina se vingou da escola. Pediram pra ela escrever o que sentia sobre a escola, mas proibiram que ela escrevesse qualquer coisa negativa. E aí ela escreveu The Office, temporada 7, episódio 19, minuto 14:45. E se você assistir esse exato momento, é isso aqui. Should have burned this place down when I had a chance. Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela tava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os dois entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela tava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os dois entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, essa garota terminou com o namorado, mas no dia seguinte ele sofreu um acidente. Só que ela ficou extremamente grata por isso. A Jenna tinha terminado com o Mitchell depois de só um mês de namoro. E apesar do término ter sido tranquilo, ela ficou surpresa quando recebeu uma mensagem dele pedindo pra ela buscar ele no hospital, porque ele tinha caído de cabeça enquanto esquiava e ainda não podia dirigir. Confusa do porquê ele tinha mandado essa mensagem, ela pediu pra outra pessoa ir buscar ele. Mas mesmo assim, o Mitchell continuou insistindo pra que ela saísse com ele. E como eles tinham combinado de continuar amigos, a Jenna achou que esse era o motivo. Só que o Mitchell começou a se esforçar pra fazer muitas coisas por ela, como levar sorvete e presentes quando ela não tava se sentindo bem. E por causa dessa gentileza, depois de um mês, a Jenna decidiu que queria voltar com ele. Mas quando ela se desculpou por ter terminado com ele e pediu pra voltar, ela descobriu que ele não tinha ideia de que eles tinham terminado. Como o Mitchell sofreu uma pancada muito grave na cabeça, ele literalmente esqueceu do término e continuou tratando a Jenna como se eles ainda namorassem. Eles voltaram e 5 meses depois o Mitchell pediu ela em casamento. E hoje eles estão casados e felizes com um filho. Esse
cara ouviu um barulho estranho vindo da parede e resolveu investigar. Ele chegou mais perto e bateu com um martelo pra descobrir se tinha algo escondido ali. Quando ele abriu o buraco, saiu uma luz. E aí ele criou uma teoria de que tinha um quarto escondido atrás da sua parede. E começou a finalmente cortar pra revelar o que tinha escondido ali. E o que ele achou foi... What do we got? Esse cara mandou a senha da Netflix dele pra 800 mil pessoas. Ele tava puto porque a Netflix ficou mais cara. E pra se vingar, mandou a própria senha pra um servidor inteiro do Discord. Na hora, todo mundo logou e ele não conseguia mais ver sua série. A Netflix começou a ficar em várias línguas. E as pessoas começaram a ver séries bem diferenciadas. E depois de alguns minutos, um abestado trocou a senha. Esse menino comprou 70 mil pirulitos sem querer, mas isso salvou seu futuro. Com 8 anos, ele tava brincando com o telefone da sua mãe e queria comprar alguns pirulitos. Só que ele errou um pouco e pediu 70 mil. A sua mãe só descobriu quando eles chegaram e já era tarde demais pra devolver. Só que a história viralizou e chegou na empresa, que não só devolveu o dinheiro, mas convidou eles pra conhecer a sua fábrica e prometeram um emprego pra ele quando ele fizer 18 anos. O erro mais sortudo da vida. Esse menino comprou 70 mil pirulitos sem querer, mas isso salvou seu futuro. Com 8 anos, ele tava brincando com o telefone da sua mãe e queria comprar alguns pirulitos. Só que ele errou um pouco e pediu 70 mil. A sua mãe só descobriu quando eles chegaram e já era tarde demais pra devolver. Só que a história viralizou e chegou na empresa, que não só devolveu o dinheiro, mas convidou eles pra conhecer a sua fábrica e prometeram um emprego pra ele quando ele fizer 18 anos. O erro mais sortudo da vida. Esse homem comprou o Google por 12 dólares. Em 2015, o endereço google.com foi à venda por engano. E isso foi o pior erro deles. Porque esse homem chamado Zemi tava navegando na internet. Quando percebeu que esse domínio não só tava à venda, como custava só 12 dólares. E ele comprou, se tornando dono oficial do google.com. Mas essa alegria durou só poucos minutos. Porque assim que percebeu o problema, a empresa ligou pro homem pra tentar recuperar o URL. O Zemi, que era super gente boa, aceitou devolver o site sem nenhum problema. E o Google agradeceu do melhor jeito possível. Enviou 6.006,13 dólares pra ele, que é literalmente Google escrito com números. Só que o Zemi doou todo esse dinheiro pra caridade. E ao descobrir isso, a empresa deu 12 mil dólares pra ele e um emprego dentro da empresa, onde ele trabalha até hoje. And I typed in google.com, and to my surprise, the domain google.com showed with a smiley face, which means it's available for sale by the registrar. I started receiving emails regarding ownership of google.com, confidential information about the domain, all the global websites which are on Google websites and their information, and the Google Search Console recognized me as the true owner. Esse cara posta memes da vida real, cortando papéis e colando eles em lugares estratégicos, como o famoso tapa do Will Smith, o meme do Drake com a mão no sinal de pedestre, e o outro do outro lado, o cara suando dentro do chuveiro, a senhorinha tentando enxergar no mictório, o meme do óculos de sol numa cortina, o cara congelando dentro do congelador, o Mario Kart dirigindo um sushi, a mulher do breakdance num carro, um menininho mostrando um dedo do meio que é um cacto, Homer se escondendo na árvore de Natal. O cara é um gênio. Esse cara desafiou as leis da física. Um pão com geleia sempre cai com a geleia virada pra baixo. É lei. E um tênis sempre cai com as solas pra baixo. Então, o que acontece se você grudar um no outro? Aparentemente, a física sempre vence. Esse cara descobriu um segredo oculto do KFC. O Twitter gringo do restaurante só seguia 11 pessoas. E a receita secreta deles tem 11 ervas e temperos. E em inglês fica 11 herbs e spices. E das 11 pessoas que eles seguem, 4 são integrantes das Spice Girls. E as outras 7 se chamam Herb. Ou seja, seguem 11 herbs e spices. E quando o Mike descobriu isso, fez um tweet que viralizou. E o KFC ficou tão feliz que finalmente descobriram o segredo deles que enviaram um presente pra ele, que incluía uma pintura do Coronel Sanders carregando o Mike nas costas enquanto ele come um franguinho frito, uma carta de agradecimento assinada pelo Coronel e 52 cartões de 5 dólares pra comer no KFC. O quadro tá pendurado na sala do Mike até hoje e ele diz que chora de emoção toda vez que vê ele. O pai
dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai.